Eu era viciado em cocaína. Jesus usou o próprio traficante para falar comigo. Então eu sentia muito vazio de mim mesmo. E eu tinha depressão. Todas as vezes que eu tava no personagem, eu tinha passado uma noite inteira chorando. Era um momento para você poder preencher o vazio que você Exatamente. Isso mexe muito comigo, assim. Então hoje eu tenho vida, porque eu encontrei Jesus na minha vida. Vocês pediram e chegou o grande dia. Estamos hoje inaugurando o nosso SLZ Adora Podcast. Queremos agradecer em primeiro lugar a Deus, porque esse é um projeto que Deus colocou nos nossos corações, coração do Michel. Nós já temos vários anos que estamos batalhando e graças a Deus, pela misericórdia do nosso Deus, hoje esse sonho se concretiza, se torna realidade. E nós queremos agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, todos os nossos seguidores. E para fazer o nosso episódio número 1, nós estamos recebendo um convidado que dispensa apresentações. Rufa os tambores. Quem é? Quem é ele? Realmente vocês vão se surpreender. Tem uma história de vida que eu considero ser um verdadeiro milagre, um grande testemunho de fé. Eu conheço o personagem assim que ele fazia, né? Que estourou aqui em São Luís do Maranhão, estourou no Brasil e eu acho que até fora do Brasil também. E eu conhecia o personagem, mas eu não conhecia, eu tô de cara, a primeira vez que eu vejo ele aqui pessoalmente, a pessoa, né? Por trás do personagem. E hoje nós vamos conhecer exatamente quem é essa pessoa. Beto Aguiar. Eita. Ele faz um personagem, não vou nem revelar o nome, ele que vai dizer o nome daqui a pouco. Só lembrando a todos vocês que este episódio número 1 do nosso podcast SLZ Adora tem um oferecimento de Biogold, uma marca comprometida em transformar a saúde dos seus cabelos com produtos de qualidade. Afinal, cuidar daquilo que Deus nos deu também é um ato de amor e gratidão. Agora eu chamo para nossa conversa o nosso grande convidado. Apresente-se aí ao nosso público. Cameraman. Gente, primeiro, como ele já tinha dito, né? Primeiramente, devemos agradecer ao nosso Deus maravilhoso, porque se não fosse pela sua permissão, pela sua misericórdia, nada disso seria possível. E é muito bom quando a gente coloca Deus como centro da nossa vida, quando colocamos Deus como centro dos nossos projetos, quando colocamos Deus como centro de todas as nossas vontades. Até porque quando a gente, de fato, tem um encontro com Jesus, não será mais feita as nossas vontades, mas sim a vontade dele. Sou muito feliz pelo convite e ainda muito mais grato por ser o primeiro a ser convidado. Até doido, né? Como é que ficaria? A Cheirosa ficaria muito feliz, né? Mas isso já foi já o passado. Eu trago à tona, sempre eu digo trago à tona sobre a Cheirosa, porque foi um momento muito feliz, uma realidade que eu vivia naquela época, para a realidade que eu vivo hoje. Ou seja, hoje sim, de fato, hoje eu sou feliz. E muito obrigado, SLZ Adora, pelo convite. Pois é, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu queria saber quantos anos você tem hoje, qual é a sua idade? Esse é segredo, não posso contar. Rapaz, eu tenho 37 anos e agora em abril eu faço 38 anos. Parece que eu tenho... Não parece. Não parece ser bem mais jovem. Sim. E quando foi que apareceu na tua vida essa personagem Cheirosa? A Cheirosa nasceu no finalzinho de 2019. Apresentei uns sintomas de uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo, que é a depressão. Algumas pessoas ainda não têm entendimento sobre o que é a depressão, algumas pessoas ainda acham que é frescura a depressão, e muitas pessoas tiram a sua vida devido a essa doença, né? É uma doença que mata demais. E eu tinha depressão, tinha alguns sintomas de depressão, e um dia oportuno, não foi nada planejado, eu me caracterizei, né? Sempre gostei, sempre tive essa veia de humor muito, muito grande em mim. E me caracterizei com o personagem. Fiz um vídeo, coloquei nas redes sociais, no Facebook, e o vídeo
Estourou e pronto. O personagem pegou. Pegou, cara. Não era nem o nome... De fato, quando eu criei o personagem, o nome não era nem Cheirosa. Uhum. Quem fez o nome Cheirosa foi duas amigas minhas, que é a Deca Sapinha e a Andréa, que elas são irmãs. No início quando eu criei o personagem, se chamava Ai Maranhão. Né? Porque todo no final do vídeo eu dava o grito, ai Maranhão. Mas elas que, de tanto eu falar Cheirosa, aí ficou o nome Cheirosa e pronto. Desde então, ficou Cheirosa. Permaneceu assim. Sim. E me diga uma coisa, você tem alguma formação em artes visuais, tipo teatro, alguma coisa assim, pra você poder criar esse personagem? Não, como eu tinha dito, foi um momento ali... Como eu comecei a sentir o sintoma de depressão, eu não queria me entregar para aquela tristeza, né? Porque para quem não entende o que é depressão, muita gente fala assim, depressão é a falta de Deus. Não, a depressão é a falta de si mesmo. É a ausência de si mesmo. Então, eu sentia muito vazio de mim mesmo. Então, eu achava que o que eu era não tinha... Se eu não fazia sentido a vida. Não. E eu não queria me entregar, pelo fato de ser uma pessoa muito feliz, eu não queria me entregar. E o personagem foi exatamente isso, foi uma válvula de escape que eu encontrei de poder externar o que eu sentia. Eu queria, eu não quero ser uma pessoa triste, eu quero ser feliz. E o personagem aconteceu nesse momento que eu mais precisei, que foi o momento que, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu fui curado. E antes disso aí, você era uma pessoa anônima, não era conhecida do público? Nada. Quem muito me conhecia eram os pessoal que vendia rede, que ia lá na minha casa me cobrar, só. Que era conhecido, mas ninguém me conhecia. E o personagem foi rápido. A sessão foi... Postei o vídeo e... Do primeiro vídeo até explodir, acho que não foram nem 6 meses. Foram muito rápido. Aí o personagem nasceu em 2019, isso. 20, 21, 22, 23. 23. Isso, no fim. Aí chega um momento da tua vida isso. que você tem um encontro com Deus. Isso. E aí tua vida muda radicalmente. Completamente. Como que foi esse teu encontro com Deus? Muitas pessoas acham que aceitar Jesus... Muitas pessoas acham Jesus, aceitam Jesus... dentro de uma congregação, ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação, aquela pregação toca no seu coração, e muitas dessas pregações é Cristo falando, né? De fato, ali, usa pastores, profetas para falar sobre aquele momento da sua vida. E em um momento de acalanto, né? De seu coração ali quebrantado, você aceita Jesus. E é lindo esse momento. Já o meu foi totalmente diferente. Eu não encontrei Jesus. E eu tinha até dito ainda há pouco que existe a diferença entre aceitar Jesus e encontrar Jesus. Eu encontrei Jesus na beira de uma praia e hoje eu falo isso muito abertamente. Eu falo isso abertamente porque foi de lá que Cristo me tirou. Eu, uns 3 dias me drogando, eu peguei e pedi, desafiei mesmo. Falei, Senhor, eu sei que Tu és Deus, mas se de fato Tu és Deus, se Tu me tirar dessa realidade, eu Te sigo. Isso numa domingo para segunda-feira numa madrugada, na beira de uma praia. E de fato eu encontrei Jesus nessa praia. Foi onde eu comecei a sentir o que significa paz. Que é o que o Espírito Santo traz, né? Pra gente, paz. Me parece que isso aí foi uma experiência muito marcante na tua vida, porque você agora conversando com nós aqui em off, você relatava o dia, né? Você traz assim, uma memória, uma experiência muito vívida. No dia 22 de setembro de 2023. Em uma madrugada de um domingo para segunda-feira, na beira de uma praia, na praia do Araçagi. É muito real, porque foi muito... Só quem, de fato, encontra Jesus de verdade, sabe o que é viver o sobrenatural com o Senhor. O Jesus, ele nos coloca em situações sobrenatural quando a gente, de fato, nos entregamos de verdade a Ele. Como eu tinha dito, aceitar Jesus e encontrar Jesus. Eu encontrei Jesus. Ele já tinha me encontrado, mas a minha resistência, enquanto houver desobediência, sempre haverá resistência. E eu era resistente, mas quando eu encontrei ele, ele fez as coisas na minha vida. Eu sou um milagre na mão do Senhor. A partir daí começou a tua transformação? Aí você, depois disso, procurou alguma igreja? Logo em seguida, no mesmo dia, lá na praia, eu pedi só 2 coisas para Jesus. Falei, Senhor, a primeira coisa, Senhor, transforme o meu coração, faça-me ser um homem melhor. Eu tinha muita resistência que muitas pessoas têm de reconhecer seus erros,
reconhecer que é falho e que precisa melhorar. Eu tinha essa resistência, eu não sabia reconhecer. Todas as vezes que eu era confrontado nas redes sociais sobre os meus erros, sobre as pessoas que eu lesei, as pessoas que eu enganei, eu era confrontado, eu tentava justificar meu erro, mas eu não sabia reconhecer. E a primeira coisa que eu pedi para Cristo foi isso, que Ele transformasse meu coração, que eu pudesse reconhecer, não só reconhecer, mas tentar melhorar, ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, um filho melhor. E desde então Deus vem transformando meu coração. A segunda coisa foi para que eu pudesse não ser internado, que eu não tomasse nenhuma medicação. Eu falei, Senhor, me cura com a tua presença, me cura contigo do meu lado. Isso aí você está dizendo porque você tinha dependência química dependência de drogas. De droga. Eu era viciado em cocaína. Viciado, eu usava todos os dias. Todos os dias. E é interessante porque muitas pessoas, a maioria das pessoas na realidade, que tem alguma dependência química, muitas vezes elas são internadas, passa por todo um processo e não consegue se libertar. Exatamente. Se libertar de uma droga realmente é um milagre. Então como é que foi esse teu processo de libertação? Isso, eu tive muito medo, confesso que tive muito medo quando, após que eu encontrei Jesus, eu pedi pra Ele. Só que eu tava tão convicto sobre o que Ele tinha pra mim, que foi maior do que o meu medo de cair. Porque a fé que eu tinha que Ele me curaria foi maior. A certeza que eu ia ser curado era maior do que o meu medo de me frustrar e voltar novamente. Ou seja, o encontro com Jesus não foi só o fato de ter encontrado um Salvador, mas foi um fato de ter encontrado a cura. Eu encontrei a cura. Só que era uma química no meu corpo. Então eu pedi, Senhor, que eu não caia. E logo em seguida eu tive uma recaída, né? E não de usar. Uma vez eu mandei mensagem pro cara que me vendia a droga, né? E ele pegou e pediu pra me ligar, pra me atender o telefone. E eu achei estranho porque ele nunca me ligava. Normalmente eu sempre marcava onde ia pegar a droga, né, em determinado lugar. E nesse dia ele me ligou. E Jesus usou ele para falar comigo. O próprio cara que me vendia falou que se fosse para mim ele não iria me vender, porque era isso que o inimigo queria na minha vida. Voltar a fazer eu comer migalhas, voltar a fazer o que eu fazia. Ou seja, me confrontou. Jesus usou o próprio traficante para falar comigo. E desde então eu entendi que, de fato, a cura dependia extremamente das minhas decisões e da minha responsabilidade em querer ou não querer. E dali eu fui curado. E desde então, nunca mais na minha vida eu senti vontade de usar. Mas foi difícil, não foi fácil. Só que, como eu tinha dito, a convicção sobre a cura que ele faria em mim era maior. Muito maior. Como Você até se entregou hoje. a Deus mesmo, assim, de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. Como eu tinha dito sobre que eu era um cara extremamente errôneo, era exatamente que eu não me responsabilizava pelas minhas decisões. Eu não me responsabilizava. Eu era um cara, por exemplo, quantas pessoas que eu lesei, as pessoas entravam em contato comigo, Beto, quero fechar uma publicidade. Eu pegava o dinheiro e ia usar droga. Eu não me responsabilizava sobre as consequências. E claro que aquilo traria consequências. E o que Deus fez em mim foi me responsabilizar. É o que muito de nós precisamos, é ter responsabilidade sobre nossas decisões. E parar de culpar, muitas das vezes, o inimigo pelas nossas escolhas. Ele faz, mas quem pode decidir somos nós. Então, quando nós assumirmos essa responsabilidade que devemos fazer ou não fazer, Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso é um dos maiores poderes que nós temos, que é o livre-arbítrio. E o inimigo, ele usa isso contra nós. Exatamente. Beto, eu sinto que o teu testemunho é um testemunho impactante, porque é uma prova real de que Deus não é simplesmente uma ideia na cabeça de alguém. Sim. Deus é um ser real e que ele é capaz de fazer milagres e transformar a vida de uma pessoa radicalmente. Muito. Então, eu queria que você olhasse aqui para nossa câmera e que você deixasse um recado agora para muitas pessoas, milhões de pessoas que vivem no mundo das drogas e acham que a sua vida está perdida, que não tem mais solução. Sim. Queria que você desse o seu testemunho de vida e comprovasse que se elas recorrerem a Deus, Deus pode fazer um grande milagre e restaurar suas vidas em todos os seus aspectos. Vocês estão diante de uma testemunha viva. Diante de um testemunho vivo.
Hoje eu falo de um Deus que não é um Deus que se encontra dentro de uma igreja. É um Deus que se encontra dentro do seu coração. Deus é tão maravilhoso que da mesma forma que ele tem o poder de mudar a tua mente, mas ele quer que você permita com que ele faça essa mudança. Desde que você permita. Jesus é tão maravilhoso que para ele te abençoar, ele precisa que você autorize. Ele não é um homem de chegar e bater na porta e invadir. Ele bate e pede licença. E Jesus está pedindo licença para entrar no teu coração, para entrar na tua vida financeira, para entrar na tua vida do vício, que eu vivi no vício. Eu vivi nessa vida. E da mesma forma que ele me tirou, ele vai te tirar, mas ele só precisa que você tenha uma atitude, responsabilidade em ser. E não mais o que foi, mas ser o que Jesus sempre quis que ele quer que sermos. Homens e mulheres bons. Pessoas que podem reconhecer que precisa dele. E Jesus é a cura. Não tem mais pra onde correr. Não tem. Jesus é a cura, é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Quem quiser viver vida de verdade. Verdade. Porque tem gente que acha que viver na bebedeira, nas drogas, na mulherada, na prostituição. Tem muita gente que acha que isso pode fazer uma pessoa feliz. Isso. Como que era a tua vida antes desse encontro com Deus? Nesse sentido, você desfrutou de todos esses prazeres que o mundo pode oferecer? Tudo. Eu vou falar uma coisa que é muito interessante. As pessoas acham que a maior prisão é dentro de uma cela. A maior prisão é quando você é preso na sua falta de decisão. Quando você não tem a opção em decidir. Isso sim é sua maior prisão. E eu não sou mais preso a isso, porque Jesus me libertou. Hoje eu decido se eu uso droga ou não uso. Só que antes eu não tinha essa decisão, porque eu era falho. Eu era viciado. Eu não tinha como optar e não usar. Então eu era preso dentro das minhas decisões. E o que Jesus faz é isso. Nos dá liberdade de podermos fazer. Tem um grande teólogo chamado Santo Agostinho que ele diz exatamente isso, que o homem ele é um escravo do pecado. E você, por si só, você não consegue se libertar. Você precisa necessariamente do auxílio, da graça de Deus, através do Espírito Santo, para poder te convencer dos teus pecados e te dar força para vencer o pecado que te escraviza, que te acorrenta. Sim. Eu fui... lá na minha igreja tem a célula dos homens. É uma cela de homens também que passaram pelo mesmo processo que eu, também de libertação. Como muitas pessoas que procuram uma igreja são libertos, né? E quero até agradecer também a minha igreja do amor, que é uma igreja que me acolheu. Meu pastor João, minha pastora Ana, são pastores que realmente, de fato, me ensinaram muito, me ensinam até hoje sobre o que de fato o que é Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de arrependimento, de renúncia. Lá na minha igreja tem a célula, e eu fui uma vez, me chamaram para me levar a palavra. E tem um personagem no Antigo Testemunho que eu me identifico muito, assim, a história, né? Que é Davi. Davi, porque segundo o coração do homem, né? Eu tinha até te falado, não, eu quero falar isso lá, porque mexe muito comigo, né? O primeiro rei de Israel foi Saul, né? Porém, Saul foi contra Jesus, contra Deus, sobre suas vontades. Saul era um homem extremamente rebelde. Ele falava muito sobre riquezas, sobre suas riquezas. E quando ele foi confrontado, ele justificava seus erros. Ele não admitia, ele justificava. E aquilo meio que deixou o coração de Deus triste, né? E quando Davi foi anunciado como rei, Davi mesmo, mas assim, eu achei estranho. Eu falei, cara, mas Davi mesmo, o cara matou, o cara adulterou, e mesmo assim, porque segundo o coração de Jesus, o coração de Deus, Davi tinha uma coisa que o que falta em nós, o que falta em mim, o que falta em nós cristãos, o compromisso. Quando o profeta Natan foi lá confrontar Davi sobre os seus erros, sobre ele ter ficado com a Batseba, né, a mulher de Urias, quando ele foi confrontado, a primeira coisa que ele fez, ele reconheceu, ele soube que o principal culpado era ele. Ele não culpou a Batseba por ser uma mulher bonita. Ele não culpou. Ele se culpou. Se arrependeu, né? Se arrependeu. Isso mexe muito comigo, assim, porque é o que todos os dias... É o que
que eu peço muito para Deus, que eu possa cada dia mais saber reconhecer aonde que eu preciso mudar, aonde que eu preciso melhorar, o que eu tenho que ser, mas não mais para agradar o homem, mas que de fato é o que Cristo quer que eu seja. E eu sou muito disposto. Quando eu tô na igreja com a minha esposa, quando começa, eu já vou pra minha igreja já com o coração aberto. Eu choro, eu me derramo, porque eu tive encontro com Jesus. Eu encontrei Jesus de verdade. O que eu vivo hoje, eu sempre falo isso, o que eu vivo hoje é inegociável. Eu acredito que você tem essa convicção porque você viveu duas realidades. Sim. Você viveu a realidade do mundo material, sim, da fama, sim, do poder que a fama te dá, o dinheiro, o prestígio. E você teve uma experiência de felicidade nesse mundo. Sim. E você tem uma outra experiência, sim, uma outra concepção de felicidade depois que encontra Jesus Cristo. Eu tive uma realidade, lá naquela realidade eu era feliz. Eu era feliz, eu tinha fama, eu viajava pro Rio de Janeiro, eu tinha os amigos, bebedeira, droga, mulher, tudo. E quando hoje aí eu coloco a minha realidade do que eu vivo hoje, aquilo não era vida. Eu não tinha vida. Eu tinha tudo, mas eu ao mesmo tempo era ausente, eu não tinha nada. E hoje, nada daquelas riquezas eu tenho tudo. Se tu me pergunta, Beto, o que é que tu precisa? De mais nada. Mas não me falta Jesus. Não me falta mais nada. Mas o Salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu busco Ele. Sou muito grato pelos meus parceiros. Hoje eu tenho empresas incríveis do meu lado. Uma relação muito próxima com os meus parceiros. Nem no meu auge do personagem, o máximo que eu já tive de parceiro foram 4. Hoje eu tenho 8 parceiros assim mesmo, fielmente, que eu tenho um valor X. Hoje, financeiramente, eu vivo muito bem. Muito, muito, muito bem. Muito, muito, muito bem mesmo. Ganho mais do que, acho que muito... Além do que você pensou ou imaginou. Exatamente. Tenho uma casa maravilhosa. Em um ano só. Em um ano. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, uma mulher que não desistiu de mim. Uma mulher que mesmo eu tendo meus erros, mesmo eu falhando, mesmo... Todas as vezes que ela tentava me dar uma chance e eu desperdiçava, e ela não desistiu de mim. E hoje eu tenho uma mulher, sou extremamente apaixonado pela minha esposa, tenho um filho incrível, minha família, uma família abençoada. Ela também foi batizada na minha igreja, somos batizados na mesma congregação, fizemos a consagração do nosso filho na nossa igreja. Ou seja, quando eu digo sobre o que eu vivo hoje, é inegociável, não é só sobre cifras, mas sobre os propósitos que eu vivo hoje. Porque o diabo, ele não te dá riqueza. Ele te dá desejos. E hoje eu não sou rico. Eu sou próspero. Prosperidade é quando você é feliz com tudo que Deus te dá. E você não tem mais a necessidade de buscar fora. Porque o que você tem é o que Deus está te dando. Hoje, ou seja, todas as parcerias que hoje eu tenho, eu coloco muito em oração. Senhor, que for da tua vontade que seja. E todos são abençoados. Meu Deus do céu, não tenho nem o que falar mais dos meus parceiros. Amo todo mundo! Agora, tem aí um período, né, entre o antes e o agora, né? Você aqui, inclusive, contava que parece que você foi mesmo no fundo do poço. Sim. Inclusive, tem muita gente que vive nessa vida artística, né, famosa, e tem medo, às vezes tem até o desejo de ter um encontro com Deus, de se converter também a Cristo, mas às vezes tem medo de perder, né? Sim. A fama, os parceiros. Sim. Quando eu tive um encontro com Jesus, que eu pedi para ele transformar meu coração, ele transformou mesmo. Eu tinha muita resistência em reconhecer meus erros. Isso num domingo de segunda-feira, quando foi na quarta-feira, o Espírito Santo tocou no meu coração, que era para mim ir para as redes sociais. Já que ele queria que ele queria um novo coração, eu queria um novo coração, ele falou, vai pra rede social, vai pedir perdão pras pessoas que tu enganou, vai pedir perdão pras pessoas que tu lesou, e vai falar que você tem um problema com droga e que você vai sair disso. Logo, eu não entendi. Falei, como assim? Como é que eu vou pra rede social falar de um problema de droga, principalmente porque eu trabalho com a minha imagem? Se eu já não tenho parceiros, agora que eu não vou ter ninguém. Vou perder tudo. Vou perder tudo.
Mas eu estava tão convicto sobre o que Deus tinha na minha vida, tão convicto, eu não consegui ficar sem poder falar isso. Quando foi à noite, eu abri minhas redes sociais e falei. E fui pedir perdão para as pessoas que eu enganei, as pessoas que eu lesei. Pedi perdão para... Nesse tempo eu estava separado da mãe do meu filho, minha esposa. Pedi perdão para ela, algo que eu nunca tinha feito. Pedi perdão para ela em rede social, para mais de 200 mil pessoas. E fui falar do meu problema com droga, da minha dependência química. É o que mais me deixava triste. E eu falei abertamente, falei, olha gente, falei tudo, que eu era dependente, que eu precisava de ajuda. Logo em seguida, eu estava tão convicto espiritualmente que Deus, Ele queria que eu fizesse aquilo, que de fato, se eu pedir para Ele transformar meu coração, então eu tinha que me responsabilizar sobre as minhas escolhas. E eu comecei a entender a importância da responsabilidade. E logo em seguida, muitas pessoas também entraram em contato comigo que viviam dessa forma. E aí eu vi a oportunidade de ser um instrumento na mão do Senhor. E eu comecei a sair. E logo em seguida, eu estava no fundo do poço mesmo. Aceitei Jesus, encontrei Jesus sem parceiro. Não tinha nem onde morar. Vida financeira destruída, casamento, não tinha nada. Mas aí e Jesus, ele é perito em mudar cenários. E ele começou a mudar o meu cenário. E hoje eu vivo... que eu não tem nem como eu dizer, não tenho como descrever. Então a única forma que você tem de saber... A única coisa que eu posso dizer para que você entenda o que eu vivo hoje é encontrando Jesus. Não tem outro caminho. Encontrar Deus é o momento que você vive o milagre e realmente muda de vida. A Bíblia mesmo diz, né, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se faz novo e a vida que a gente leva depois de encontrar Cristo é uma vida de renúncia. Deixar muitas coisas para trás. Sim. Abrir mão, muitas vezes, daquilo que é o nosso desejo para fazer a vontade de Deus. Isso aí realmente não é fácil. Não. É uma batalha espiritual muito grande que a gente tem que travar diariamente. Sim. Quando eu entendi que para algumas pessoas hoje elas olham para mim e vendo eu sendo próspero, elas acham que é fácil. Elas falavam para mim, pessoas que falam para mim. Um exemplo. Um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo gosto muito dele. Muito meu. Levei ele pra igreja, infelizmente ele não ficou, caiu. E eu quis mostrar pra ele sobre o que é viver em Cristo. O que de fato é renunciar. E quando foi ontem, antes de ontem eu recebi uma proposta irrecusável para divulgar uma rifa. Irrecusável. Financeiramente. Irrecusável. Prontamente, eu nem penso quando essas ofertas chegam, eu nem penso. Na hora, de uma forma educada, claro. E mandei um áudio pro rapaz. Olha, amigo, o que eu vivo hoje é inegociável. Não é mais a minha realidade hoje. Eu não consigo, não dá, não faço. Mas obrigado por lembrar de mim, do meu trabalho. Isso mostra que meu trabalho é ainda mais o que eu vivo hoje. E essa palavra, vocês vão ver muito da minha boca. É inegociável. E falei pra ele, cara, obrigado pela sua sinceridade. Irrecusável mesmo a proposta financeira. Logo em seguida eu vi esse amigo meu postando uns stories falando sobre essa rifa, né? Sobre isso. E eu peguei e falei, cara, sai disso. E ele pegou e me confrontou. Ele falou assim, tu não faz porque eu também, se eu tivesse nas tuas condições hoje, eu não faria. E eu peguei e mandei um áudio, falei assim pra ele, mas é exatamente por isso que eu vivo hoje desse jeito. Porque eu renunciei. Eu vivo hoje bem porque eu renunciei. É o que muitas pessoas hoje acham que o preço da renúncia é maior que a Jesus. Então, enquanto você colocar o preço da renúncia maior, claro que Jesus vai ficar sempre em último lugar. Então eu falei pra ele, cara, se hoje eu sou próspero porque eu recusei, eu tô renunciando muita coisa. E quanto mais eu renunciar, mais Deus vai me abençoar. Mas isso não se chama barganhar, é confiar. Eu sei que se eu renunciar a isso, Deus tem algo melhor. E todas as vezes que eu renuncio a algo, Deus me dá algo melhor. Sempre. Ser totalmente dependente de Deus. Totalmente. Outro dia foi hoje.
Foi o que foi? Semana. A minha esposa, eita, amor, tá faltando isso. Aí eu fico tranquilo, cara. Tranquilo. Eu descanso no meu Deus, ele sabe da minha necessidade. Eu vou obedecer. Eu me coloquei como lugar de filho. Meu Senhor, tu é meu pai, eu sou teu filho. Eu tô aqui, tu não me tirou de uma beira de uma praia drogada pra me viver assim. Tu pôde? Não tô pôde não, né? Só te vira aí. Agora, ser cristão de verdade, assim, pessoal de popularmente ser crente, não é coisa pra pessoa que é normal, não. Eu falo pro meu amigo meu. Sabe como é que eu falo pro amigo meu? Eu falo assim, cara, ser cristão é bagulho doido. Porque as pessoas acham. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Quando você se encontra de verdade, quando você encontra Jesus de verdade, Cristo de verdade, ser cristão não é achar que é melhor que o outro. Ser cristão é totalmente ao contrário. É você reconhecer o quanto você é falho. É que você olha os teus erros toda. Ah, meu Deus, eu tô errando bem aqui. Senhor, eu tô pecando. Isso é ser cristão. Eu cresci ouvindo muitos crentes se acharem melhor que outras pessoas pelo fato de andar com uma Bíblia debaixo do braço e esconder seus erros atrás dessa Bíblia. Eu cresci crentes dizendo que são melhor. E nós não estamos em situação... Nós é o contrário. Nós devemos levar a luz para quem precisa. Não é o poder de julgar, mas sim o poder de acolher. E é um poder que Deus nos deu, o poder de fazer o ID, que é levar a palavra. É o que nós cristãos precisamos fazer. Sermos a igreja e sermos membros e levar a palavra para quem precisa. Quantas e quantas pessoas não precisam de ouvir um podcast como esse? E eu tenho certeza, já profetizando aqui na palavra do Senhor, que esse podcast vai alcançar muitas pessoas. Que através do que a gente está falando aqui, muitas pessoas vão se identificar e vão começar que a palavra de Jesus nunca volta vazia. Essa é a intenção do nosso podcast, é justamente fazer esse bate-papo descontraído, mas mostrando na realidade o que o poder de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Né? Um milagre da transformação, coisa que aos olhos humanos seriam impossíveis. Impossível. Não. Cara, eu tento, às vezes eu tento compreender a dimensão do que Deus faz, mas não tem como. Porque Deus é especialista em mudar cenários, né? Há um ano e pouco atrás, eu tava, uma hora dessa, eu tava muito drogado. Muito. Muito mesmo. Sem nenhuma perspectiva de melhoria de nada. Relacionamento totalmente destruído, conturbado, vivendo um absurdo. Mas hoje eu tô aqui falando de um Deus vivo. Às vezes eu fico lembrando, meu Deus, eu tava deitado lá em casa hoje. Hoje eu proporciono uma vida tão maravilhosa pro meu filho, pra minha esposa. Hoje eu tenho uma vida... quando eu digo financeiro, é porque Deus ele me dá todas o que eu preciso. Eu falei, Senhor, eu quero isso. Ele é muito rápido. Eu falei, Senhor, eu quero um sofá assim. Tá lá o sofá. Senhor, eu tava com um projeto. Eu tava com um projeto aí, há um mês atrás, eu orando, falei, Senhor, já pensou se isso... E as pessoas, isso aqui é pra vocês. Oração, orar e ação. Orar e agir. Não é tu orar e esperar que Deus vai jogar. Ore, peça discernimento, sabedoria, porque Deus ele não vai chegar com a bênção, ele vai te capacitar, mudar cenário, colocar pessoas para que você entenda aonde está a sua bênção. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu pedi, e aconteceu hoje, ontem, o que eu pedi. Eu falei, Senhor, eu queria isso, que já pensou se isso acontecesse, Senhor? Parece uma coisa distante, né? Mas que de repente se materializa de forma milagrosa. Porque era algo que eu queria há muito tempo. Muito, muito tempo. E Jesus, gente, outra coisa. As pessoas acham que Jesus, que Deus, ele é um Deus que ele não sabe o que faz. Deus está preparando algo. Deus está preparando... Minha irmã, Deus está preparando teu marido. Ei, Deus já preparou tudo. O que falta é você estar preparado. Eu vou dar aqui uma analogia muito, que eu sempre falo sobre isso. Um competidor, existe a vitória. O pódio da vitória já tá lá, não tá? Tá pronto. De uma competição. O que é que vai... Quem é o único responsável para conquistar? Não é só você? Mas para você conquistar precisa o quê? Capacitação, dedicação, foco. Treino, renunciar a muitas coisas. Exatamente. Jesus já te deu a vitória. Mas para que você chegue no pódio, é só você.
Não é, ou seja, não existe isso de Deus estar Deus não está preparando. A sua vida já está escrita há muito tempo, desde o ventre da sua mãe. Tá tudo pronto, mas é você. Muitas das coisas que a gente adia somos nós, porque eu falei agora há pouco sobre a responsabilidade das nossas escolhas. É o que precisamos entender sobre nossa responsabilidade. Uma decisão minha, uma decisão que eu faça. Muitas das vezes a gente culpa tanto o nosso próximo. Ah, meu irmão, não vou nem falar com esse pequeno, que esse pequeno fala comigo. E você? Você fala com sua mãe? Como é que você é com sua intimidade? Como é a sua intimidade? Com os seus amigos? Com a sua esposa? O que é que tu faz no teu secreto? Tu quer tanto culpar o próximo e você? Né? Então, pessoas que olham tanto pro erro do outro, mas não enxergam o seu próprio erro. Não enxergam seu próprio erro. E também eu acho que é muito interessante as pessoas aprenderem a viverem na vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente coloca as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, e a gente não sabe se aquilo é o desejo de Deus para nossa vida. Eu sou pai e eu faço essa comparação com a minha filha, porque minha filha tem 6 anos, mas ela não sabe necessariamente o que é melhor para ela. Ela estuda de manhã, para ela acordar 6 horas da manhã para ir para a escola é sempre uma guerra. Para ela, o bom seria ela ficar dormindo até meio-dia. Mas você sabe. Mas eu, que já sou adulto, eu sei que o melhor para ela é ela fazer esse sacrifício para que mais na frente ela possa colher o fruto que ela está plantando hoje. Então, Deus também na nossa vida é do mesmo jeito. É um pai. Eu não olho o amanhã, eu não olho o depois. Deus está olhando daqui a 1000 anos à minha frente. Muito. Então, Ele é que sabe o que é melhor para a nossa vida. Sim, sobre a responsabilidade das nossas escolhas. Porque quando Deus nos deu o livre-arbítrio, muitas pessoas falam assim, Ele nos deu o livre-arbítrio porque que Deus tirou essa pessoa da minha vida. Gente, Deus não tira ninguém da vida de ninguém. Ninguém. As pessoas saem porque elas têm o livre-arbítrio. Deus é um Deus que ele modifica cenário. Ele modifica cenários, situações, mas as decisões partem das pessoas. Ele não vai contra a sua palavra. Outro dia diariamente eu sou confrontado nas redes sociais. Eu acho isso legal porque as pessoas acabam entendendo o que é de verdade encontrar Jesus de verdade. Outro dia o cara falou assim pra mim, o que é encontrar Jesus de verdade? O que é que tu te entende por encontrar Jesus? Eu falei assim, encontrar Jesus é o que eu não tinha. E hoje eu tenho. Porque eu encontrei. Eu não tinha perdido, porque eu nunca tive. A gente perde algo que a gente já teve. Isso é perder. É. Né? Exatamente. Encontrar é algo que eu nunca tive. Eu tô encontrando. Poxa, eu encontrei uma câmera. Encontrei Jesus, eu não tinha. Então hoje eu tenho vida, porque eu encontrei Jesus na minha vida. Hoje o que eu vivo é inegociável. Hoje as minhas necessidades, os meus desejos, não é mais o que faz parte da minha vida. Porque quando eu vivia nos meus desejos, as minhas vontades, a minha vida era uma armaria. E quando a gente não cumpre o que Deus mais ama, é quando Ele vê a gente renunciando o que a gente ama. O que a gente ama, muitas vezes, é o que desagrada, é o que nos distancia do nosso propósito. Deus coloca propósito e o inimigo coloca sonhos. Antigamente eu tinha sonhos. Olha o meu sonho. Eu queria ser muito famoso, eu queria que meu personagem ganhasse o Brasil e o mundo. Queria ir para lá na Globo. Era. Isso são sonhos. Uhum. Deus não coloca sonhos. Deus coloca propósitos. E o que é propósito? É renúncia, é arrependimento, é abdicar, é deixar para seguir um propósito. Eu tenho um propósito, vamos supor, eu tenho um propósito que eu tenha um carro. Se eu tenho um propósito que eu tenho um carro. Claro que para tu ter aquele carro, tu vai ter que deixar de certas coisas para trás. Isso é propósito, e Deus nos dá propósito e o inimigo nos dá sonhos. Que eu entendo isso, o inimigo dá sonhos. Sonhos, muitas das vezes, são coisas palpáveis. E o que Deus tem para nós são coisas concretas, eternas. E muitas das vezes sonhos são coisas, riqueza. E o que Deus nos dá é propósito, que são coisas que possamos desfrutar eternamente. As coisas de Deus na nossa vida vão muito além de bens materiais. Exatamente. Porque o inimigo, ele nos dá banquete. Ele nos dá banquetes. E Deus, ele sabe, ele conhece nosso coração. Uma coisa que muita gente fala pra mim assim, Beto, tu largou o personagem, mas Deus conhece teu coração. Pois é, mas Deus não quer esse coração, Deus quer outro coração. Por falar nisso, você hoje sente saudade do personagem? Não. O que você sente quando lembra daquele momento, daquilo que você fazia? Alegria.
Eu sinto alegria. Alegria porque eu amava, né? Eu amava. Mas não é saudade. Porque não que muitas coisas... Até deixando aqui bem claro. Algumas pessoas acham que quando eu renunciei ao personagem, foi porque o personagem me fazia mal. Mas muito pelo contrário. O personagem me fazia bem. Todas as vezes que eu tava no personagem, eu tinha passado uma noite inteira de chorando. Era um momento pra você poder preencher o vazio que você tinha. Exatamente. E o personagem... Pronto. Tu falou a coisa certa. O personagem preencheu um vazio. E quando você tem e quando esse vazio é preenchido por algo, não tem, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando eu encontrei Jesus, eu fui preenchido. Então, eu não tinha mais a necessidade de usar um personagem para mostrar quem eu sou. Alegre. Porque Jesus preencheu isso. E hoje eu sou feliz. E eu encontrei Jesus e eu não deixei o personagem por igreja, por religião. Eu deixei o personagem por amor a Cristo, porque ele preencheu. Só que o personagem me trouxe alegria. Só que não me fazia mal. Só que através do personagem abria brechas para que eu pudesse fazer as outras coisas. É igual outro dia eu falei assim, Beto, tu é cristão, mas crente pode beber vinho. Eu falei assim, pode. Eu não sou contra. Eu não bebo. Porque se eu beber, vai abrir uma porta, vai abrir um lado, vai abrir uma brecha espiritual, uma seta. E o inimigo vai usar isso. Então eu prefiro evitar. Eu prefiro não sou quem... Eu não toco, nunca toquei. E espero que nunca tocar. Pelo fato de me conhecer, saber que eu posso ali ser um motivo... Isso é muito subjetivo, porque tem gente que pode tomar um copo de vinho e tomar um copo de vinho e não vai querer estar bebendo todo dia. Mas tem gente que já veio dessa vida que, se porventura experimentar um pouquinho, vai despertar o desejo de querer mais exatamente. E mais. E, ó, uma das coisas que foi muito importante nessa minha cura da dependência química foi o fato de eu me limitar de não estar com pessoas em ambientes que me faziam querer. A minha esposa mesmo sabe. A minha vida hoje é meu trabalho, é minha igreja, é minha família. Só. Eu sou convidado para alguns aniversários, eu sei... Eu sou um recém-convertido. Eu tenho plena convicção que eu posso cair se eu for para determinado lugar. Se eu sei que eu vou cair, pra que eu vou? Então eu prefiro não ir. Eu prefiro ficar em casa, sair com minha mulher, ir no restaurante. Porque eu sei que se eu for, eu vou cair. Eu sei. Então, se eu já sei, pra que eu vou? A gente não tem como ministrar ali o pecado. O desejo sempre vem, né? Vem. Mas como eu tô te falando sobre eu sei a minha responsabilidade da minha decisão. Eu não sou mais... Ninguém pode impedir um passarinho de passar em cima da cabeça, mas tu pode impedir que ele faça um ninho na tua cabeça. Exatamente. Os desejos pecaminosos podem até bater no nosso coração. Bate. Ó, antigamente eu não tinha essa opção de falar assim, eu não quero usar hoje. Porque eu era preso. Eu tinha que usar, era um vício. Hoje eu sou livre para falar, não, quero nada. Quero nem saber disso na minha vida, porque eu sou livre. Então, Jesus me deu a cura da libertação. Ser liberto, muitas pessoas acham que ser liberto é não estar mais preso a si. Tem muita gente que acha que a ideia de liberdade é você poder fazer tudo o que você deseja. E é totalmente o contrário. É o contrário. Na realidade, liberdade é você saber que você não pode fazer tudo e você ter a capacidade de não fazer muitas coisas que você gostaria de fazer. Porque... Se eu for pelo meu desejo... Você é escravo dos seus próprios desejos. Exatamente. Se eu for fazer meus desejos, eu vou me drogar, vou pra prostituição, pra promiscuidade, que é o que eu fazia muito. Eu era escravo do meu desejo. Ah, mas Deus te deu a liberdade de fazer o que tu quiser. Eu falei, pois é, mas é isso exatamente o contrário. Hoje eu sou liberto de não cumprir os meus desejos. E ter a convicção que se eu não cumprindo esses meus desejos, eu tô livre. Exatamente. Né? Senão, o homem, quando ele faz tudo o que ele deseja, ele vive pelos instintos. O que é que nos difere nesse sentido de outros animais irracionais? Nada. Então, a marca de Deus na nossa vida, muitas vezes, ela é caracterizada justamente pela liberdade que Ele nos dá sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, para a gente poder escolher. Não, eu tô com desejo, mas eu não vou realizar esse desejo. Sim. A responsabilidade, né? A responsabilidade é o que falta em nós ainda, né? De podermos entender e compreender Jesus. E aonde que a gente consegue compreender ele? Na leitura. E eu comecei a me envolver mais. Hoje você lê muito a Bíblia? Hoje eu faço meu devocional, né? Sempre pela manhã eu chego e é incrível, cara, é incrível. Antigamente, olha como antes de eu encontrar Jesus,
Eu vi algumas pessoas fazendo esses vídeos, falando assim, Jesus mandou falar contigo. Tem umas pessoas que postam uns vídeos. Eu achava aquilo muito engraçado. Falei, como é que Jesus vai mandar falar isso? Cara, realmente, eu senti na pele. Eu tenho o meu sogro, ele faz hemodiálise. E 3 vezes na semana, a gente tem que levar ele na clínica pra fazer a hemodiálise. Às vezes é eu, às vezes é minha esposa que vai. E semana passada foi eu que fui levar ele. Na volta, e eu tô todo o tempo conectado com Cristo. Louvor, pensando, tô todo o tempo. 24 horas eu tô ali, Senhor. Aí na volta, Jesus fala assim, cara, é incrível. Fala assim, chega em casa, faz uma live. Chega em casa, faz o devocional e faz um vídeo. Uma live. Mas falar mesmo, assim. Dito, eu tô aqui. Falei assim, chega em casa, faz teu devocional. Sabe quando você entende o que... Entende que você tá ouvindo ali. Chega em casa. Sei como é. Você vai fazer o seu devocional. Eu vou te dar uma palavra e você vai fazer uma live. E eu... Meu Deus, beleza. Cheguei em casa, fiz meu devocional. Fui lavar vazia e abri a live. E parece assim que tu vai fazendo... E depois que tu... Vai fluindo naturalmente. Fiz a minha primeira... Olha que eu... Quando eu te falando, até falando ainda há pouco, eu não tenho nenhum problema com câmera. O meu único problema é quando for falar de Deus. Aí esse me dá um frio na barriga. Me dá um... E eu, cara, quando eu abri a live, eu... Meu Deus, mas na hora que abriu, pronto, foi fluindo. Então... E eu queimei minha língua enquanto as pessoas falavam assim, Jesus mandou falar contigo. Realmente, ele fala. E quando ele quer falar, ele usa quem ele quer. E a pessoa que está recebendo a palavra sabe que a palavra é para ela também, né? Muito. É o que acontece muitas pessoas que estão olhando assim, rapaz, o pregador falando e tal, disse uma palavra, parece que ele conhecia toda a minha vida. E é Jesus, ele fala com quem ele quer, né? E hoje as pessoas entram na minha vida exatamente por isso. Elas vêm desse jeito. Beto, eu quero conhecer esse Jesus. Como é que é? Me apresenta esse Jesus. Porque eu conheci um evangelho até um tempo desse atrás, que era um evangelho muito de... emocional, né? Que fala muito de um Deus que faz. Que falam só o que você quer ouvir. E esse evangelho é bom. Quem que não quer ouvir coisas que a gente não quer ouvir? Né? Você ali tá ali naquele emocional, sua vida tá destruída ali um pouco ali, e você ouvir uma palavra que te conforta. Mas hoje eu conheço um evangelho que fala sobre renúncia. Que se você tá nessa vida, você tem a opção de sair de lá, deixar essa vida e renunciar e aceitar Jesus, e encontrar Jesus. Esse é o evangelho que eu conheço hoje. O evangelho de renúncia, arrependimento, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não é só de um emocional, de uma palavra que me conforta hoje e amanhã. E aí? O que eu vou fazer amanhã? Ouvir novamente para me sentir bem e novamente se tornar uma coisa... Um ciclo só de ouvir. E quando que eu vou ter a decisão de encontrar Jesus? Seguir a Jesus é obedecer os princípios que ele ensinou. Exatamente. Não é simplesmente você escutar um louvor ou você ir numa igreja. Isso não te faz um cristão. Não. Te faz um cristão é você seguir os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Renunciar ao pecado, renunciar aos desejos. É isso que vai te identificar como um cristão de verdade. E eu te pergunto, hoje em dia... com todo esse teu testemunho de vida, de transformação, você tem um ministério de pregação, de levar a palavra, alguns eventos por onde você vai. Como é que você faz assim para comunicar, falar a respeito desse Deus que transformou a sua vida? Eu amo falar. Acho que já perceberam que eu amo me comunicar. E eu gosto muito de levar a palavra de Deus, né? E eu queria muito, assim... que eu pudesse, Deus pudesse me capacitar ainda mais, que eu pudesse... Eu nunca dei meu testemunho em igreja ainda. Nunca. Até hoje, assim, ainda não dei meu testemunho, porque eu sempre falo que eu quero estar mais preparado, eu quero que eu esteja mais... E eu necessito de ter mais intimidade com Deus. Eu reconheço isso. Não, mas tu tá dando teu testemunho aqui no SLZ. Quem sabe daqui não seja o pontapé inicial. Exatamente. E eu quero que no dia que isso acontecer, que seja um evento que, através do meu testemunho, pessoas sejam curadas. Eu não quero só ir por ego, por status. Não, eu quero que nesse dia seja mesmo uma transformação na vida das pessoas. E hoje eu dou palestras em centros de recuperações. Inclusive, sábado que vem estarei no centro de recuperação Casa de Glória, que é um dos amigos meus que fazem parte do projeto. É da minha igreja, que é meu discipulado, que me colocou na igreja, que me discipula até hoje.
E estarei lá, dando a palestra falando sobre o meu testemunho e ao mesmo tempo falando sobre Deus, né? Que eu amo hoje falar é sobre Deus. Ah, Beto, só fala sobre Deus? Sim, é só sobre Deus. E aí? Vou falar de quê? É isso aí. Então, a tua vida hoje gira em torno de Deus. De Deus. Tua vida, como é que tua família reagiu? Tua mãe, por exemplo. Você já tinha tido alguma experiência assim de frequentar a igreja na tua infância? Nada. Tem alguém que é evangélico na família? Minha mãe. Maria, muitas das coisas que aconteceram na minha vida que me livrou de certas situações, eu tenho certeza que foi por intercessões das orações da minha mãe. Minha mãe, no dia que eu falei, mãe, aceitei Jesus, quase ela infarta. A baixinha velha quase morre. Ela é de qual igreja? Era Batista. Adventista. Isso. Ficou muito feliz porque foram dias muito difíceis pra ela. Porque ela sabia o que eu vivia. E muitas das vezes que ela mandava mensagem, eu tava de madrugada, muito drogado, não conseguia nem responder minha mãe. E ela sabia, porque a mãe sente, né? E eu sabia as orações dela. E no dia que eu aceitei Jesus, falei, mãe, encontrei Jesus, mãe. Aceitei Jesus. Meu irmão, pensa, tu é doido. Ter feito uma festa. Foi, aí logo em seguida foi meu primeiro aniversário que eu fiz na presença do Senhor, né? Cara, foi meu Deus do céu. Eu convidei alguns amigos meus, fiz um pagode gospel e minha mãe deu a palavra lá. Cara, quase morro eu. Senti muita felicidade, né? De estar vendo ali a minha mãe ali, cara, levando a palavra ali. Foi coisas assim que eu já... Quando a gente encontra Jesus, tu vive coisas que tu jamais imaginaria viver. E quando eu vivia no mundo, tudo que eu vivia eu tava imaginando, que eu já imaginava que eu ia viver porque era fruto do meu trabalho. Olha que loucura. Quando eu tava no mundo, as coisas que eu vivia, eu imaginaria que eu ia viver. Por exemplo, eu trabalhava muito, era claro que eu teria muito dinheiro, então eu já imaginava que ia ter dinheiro. Eu tinha um personagem muito famoso. Era claro que eu ia estar em ambientes, em locais, em eventos, porque o personagem era forte. E claro que as marcas queriam. Então, eu imaginaria. Tá em Cristo é totalmente diferente. É você não imaginar. Eu não imaginaria. Por exemplo, eu não imaginaria fazer hoje publicidade para uma das maiores redes de lingerie do Brasil. Ser o embaixador dela. Eu não imaginaria. Mas quem que fez isso? Jesus. Coisas que aos olhos dos homens, naturalmente, seria impossível, né? Porque é uma marca de roupa feminina e eu sou o único homem a fazer isso. Então, qual a probabilidade disso acontecer? O dono veio falar comigo, o dono dos donos, veio falar comigo diretamente, né? Então, ele falou... Cara, então eu falei, meu Deus... É muito louco, porque, tipo assim, Deus te coloca em lugares que o homem nenhum coloca. E eu tava em um lugar ali que o homem não conseguiria me colocar. Só ele. E eu falei, meu Deus, tu é doido demais. Tá me dizendo aqui em off que tu veio de Penalva, né? Sou de Penalva, alô, meu povo de Penalva! Sou de Penalva. Lá do Jacaré. Quem é do Jacaré? Tu é do Jacaré. É longe, meu irmão. Dentro do mato. Hoje tá uma cidade. É Jacaré, Penalva, Moção, acho que é isso. Moção, Santa Inês, Viana. É lá, meu irmão. Só que quando eu vim de lá, a gente veio dentro de um cofo, né? Mamãe vai me matar. Eu sei como é essa história, porque eu também vim do interior e tenho muitos amigos meus que até hoje dizem isso. Rapaz, você chegou aqui dentro de um cofo. Dentro de um cofo igual um animal. Agora eu vou depois a gente vai perguntar, fazer uma enquete aqui no... Se essa galera sabe o que é um cofo. Eu duvido se sabe o que é um cofo. Essa geração do Terra hoje em dia não sabe o que é isso. O que é um cofo, o que é um balaio, mocho. Duvido sabe o que é um mocho, não sabe. Uma lamparina. Eu vim de lá, cara, a gente veio de lá. Minha mãe veio de lá com 5 filhos, né? Eu sou o mais velho. Do mesmo pai da mesma mãe, eu sou o mais velho, somos 5. E a minha mãe veio de lá, a gente veio, eu tinha acho que uns 9 anos. Veio pra morar aqui em São Luís. Passamos muita fome mesmo, muita dificuldade. Eu imagino uma pessoa que vem do interior sem saber o que é viver numa cidade grande. Meu Deus. E ela ia pro trabalho, ela sempre trabalhou de doméstica, né? E ela ia trabalhar, não deixava nada pra gente comer, porque não tinha... Eu era o mais velho, né? Eu que tinha que cuidar dos meus irmãozinhos. Ela ia pro trabalho e ela voltava. Aí que ela voltava, trazia lá do serviço dela. Cara, é muito, muito viva essas lembranças. Trazia uma sardinha, né? Uma farinha... Aí mandava comprar o óleo, comprava um saquinho, cara, lá na vila, onde o bairro, que até hoje ela mora ainda. Qual bairro? Vila Vitória. Alô, Vila Vitória! Perto da Santa Clara ali, São Raimundo.
Então, eu tenho muito orgulho das minhas raízes. Tenho muito orgulho, muito. Eu amo meu Maranhão, cara. Eu amo minha cidade, eu amo meu estado. Sou apaixonado pela minha cidade, cara. Mas nessa época aí, se alguém chegasse e dissesse pra ti assim, Beto, um dia você vai ser uma pessoa muito famosa no Maranhão, no Brasil, será se você acreditaria? Não. Era uma verdadeira utopia, né? Porque... E logo em seguida eu passei por uma situação... Eu vou contar aqui uma história. Eu nunca contei pra ninguém. Pra ninguém, nem podcast, eu já fui em vários. Quando a gente chegou aqui em São Luís, eu tinha uns 12 anos. Eu fui morar com uma irmã minha no Pará. Uma irmã por par de pai. Eu fui morar na casa de uma família, fui morar com essa minha irmã. E logo em seguida eu não me dei bem com essa minha irmã e fui morar na casa da cunhada dela, que tinha outros meninos, outros filhos, ela é da nossa mesma idade, faixa etária de idade. Eu fui morar com ela, com essa mulher que é cunhada da minha irmã. E foi onde eu vivi os piores momentos da minha vida. Piores mesmo. Eu fui muito humilhado. Eu dormi em cima de uma tábua, no chão, só com um pano. Ela me obrigava a roubar. Todos os filhos dela faziam isso. Roubava, todos. E eu cresci naquilo, dos meus 12 até meus 17 anos. Vivendo naquilo, eu era muito humilhado. Eu era o último a comer. Depois que todo mundo comia, que eu ia comer. Nunca aconteceu pra ninguém. Elas obrigavam a roubar. E eu não me sentia bem naquela situação. Eu era pra mim ser um cara muito revoltado da vida. Ser o cara mais errado do mundo. Nunca roubei. E o fato de eu não aceitar aquilo, ela me punia. Ela me humilhava muito. E quando minha irmã me trouxe da casa, quando minha irmã me pegou da casa da minha mãe, eu cresci achando que minha mãe que me deu. Ou seja, eu achei que eu fui rejeitado. Então eu cresci muito, sofri muito com isso na minha... Então eu sofri muito achando que minha mãe tinha me dado. Você tinha alguma mágoa acerca muita disso? Fui curada, essa mágoa foi curada através de Cristo, no encontro com Jesus na minha igreja. Eu cresci, cara, foram muito difíceis. Entendeu? Então foi quando aconteceu isso. E logo em seguida eu vim pro Pará, vim pra cá. E foi quando eu conheci a história verdadeira. E hoje eu tenho uma relação com minha mãe, a Maria, que amo minha mãe. Hoje em dia tá tudo perfeito. Tudo, cara. Minha vida hoje é perfeita. Graças a Deus, né? Então nós estamos aqui já nos aproximando do final. Ah, não! Mas a tua história de vida realmente é um exemplo. Daria pra fazer um filme da tua história de vida. Já tá dando spoiler. Tem muita gente ainda que precisa conhecer a tua história. Sim, sim. Tu precisa contar isso nas igrejas, pregar isso aí. E eu quero muito. Quero rodar o mundo com essa história, com minha vida. Mas Jesus já preparou. No momento certo, eu acredito que isso vai acabar acontecendo. Botar minha mala, minha cuia e pegar o mundo. Eu tenho um desejo assim de rodar o mundo levando a palavra. Então, eu gostaria que você deixasse aqui uma palavra final, que você agradecesse aí aos seus familiares, a quem você quiser agradecer, sua esposa. Que você deixasse uma palavra final também aí para os nossos seguidores. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui falando de uma coisa que Deus me ama e ama vocês, agradecer a minha esposa, agradecer a meus pastores da minha igreja pelo acolhimento e agradecer também vocês pela oportunidade. E vocês, por favor, que ainda não se inscreveu, se inscreva, viu? Seus bom de urubu. Beto, agora nós estamos recebendo aqui também um brinde, né, de um dos nossos patrocinadores. João e Maria? João e Maria. Alô, João e Maria. Cadê o brinde? Cadê o brinde? Menino. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó, ao vivo. Ao vivo. Tu quer um desse? É só tu comprar aqui, ó. Depois vou deixar o Instagram pra vocês comprar, viu? João e Maria, tu é doido. É só meu esse aqui, né? Pode ficar à vontade. Eu não dividi com vocês mesmo, não. Se quiser dividir também. Que manca. E tá cheiroso demais. Oi? Então, é isso aí. E nós queremos também aqui agradecer ao Beto, né? Que Sim. prontamente atendeu o nosso convite e de primeira já ficou empolgado com a ideia, Sim, né? muito. Veio nos atender. Agradecemos também todos os nossos patrocinadores. Picanha aqui, de ouro! Picanha de ouro. Cadê? Angel Mac, né? Angel Mac. Muito obrigado aí ao patrocínio do nosso amigo Angel Mac. E essa Elisiadora, podcast. Essa Elisiadora está no ar. Foi o primeiro episódio, Bill Gold Bill também. Gold, profissão. Com certeza,
Traremos muito mais, também com o patrocínio do Estúdio Rainha, né? Rainha da Selagem. Rainha da Selagem, né? Aí, obrigado! Brigadão. Não se esqueça de se inscrever também nos nossos... E um detalhe, e ativa o sininho. Ativa o sininho. O que é o sininho? Pra tu saber que toda vez que chegar um conteúdo novo, vai despertar o telefone. Entendeu? Então siga a gente no YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok, todas as outras redes sociais nós estaremos presentes, trazendo sempre conteúdos de primeira para você com exclusividade. Valeu, galera! SLZ adora! Show!